Nesse vídeo, a gente vai abordar o protocolo assistencial de suporte hemodinâmico no paciente com COVID-19 em ambiente de UTI. Apesar de não ser a principal disfunção vista nesses pacientes, alguns pacientes com COVID-19 podem evoluir com choque e necessitar de suporte hemodinâmico. A alteração hemodinâmica mais comum nesses pacientes é a hipertensão, e o manejo com nitroprussiato de sódio e antipertensivos enterais para o desmame do nitroprussiato são a regra. Entretanto, alguns pacientes podem evoluir com choque na apresentação inicial ou mesmo no decorrer da internação na UTI, desenvolver infecção secundária de foco pulmonar, por exemplo, uma pneumonia associada à ventilação mecânica, em média após 5 dias de tratamento em UTI, e então a apresentação passada a hipertensão para um choque relacionado a uma infecção bacteriana secundária. A administração de fluidos guiados por parâmetros dinâmicos de responsabilidade a volume tem impacto no tempo de internação, no tempo de ventilação mecânica e na mortalidade. Preferencialmente guiar a reposição volêmica por metas, com variáveis dinâmicas. A primeira escolha é a variação da pressão de pulso, sendo ela maior que 12%, indicando a responsividade a volume. Se o paciente estiver usando um catéter de artéria pulmonar, a elevação do débito cardíaco em mais de 12% pela elevação passiva dos membros inferiores também indica a responsividade a volume. Como o uso desse catéter é restrito a casos específicos e não nos casos de choque séptico por pneumonia por COVID, esse método, portanto, vai ser pouco usado. Para a utilização da variação da pressão de pulso, é necessário um acesso arterial, que é regra em pacientes com choque. Todos os monitores da unidade têm porta para pressão arterial invasiva e a aquisição de uma catéter radial com a monitorização contínua da pressão arterial, a possibilidade de avaliar a variação da pressão de pulso e também da coleta de gasometrias é regra nestes casos. Para a utilização da variação da pressão de pulso, é necessário que o paciente esteja em ventilação mecânica e tenha um ritmo cardíaco sinusal. Em pacientes em ventilação mecânica com fibrilação atrial, recomenda-se o uso do índice de VA cava inferior, adquirido por ecografia beira-leito, também disponível na unidade. Na impossibilidade desses métodos, ou seja, um paciente em ventilação espontânea, a regra de 30 ml por quilo de solução cristalóide pode guiar a reposição volêmica nas primeiras horas do choque. Essa figura mostra à esquerda como medir a variação da pressão de pulso. Pega-se a amplitude máxima e mínima durante a fase inspiratória, a amplitude máxima e mínima durante a fase expiratória, fazendo então a diferença pela média multiplicado por 100, a gente tem o valor em percentual, sendo ele maior ou igual a 12%, indicando responsividade a volume. Já o índice de VA cava inferior é conquistado aplicando o modo M na veia cava inferior, também medindo a diferença na INS e na expiração da aquisição da imagem, obtendo maior ou igual a 12% a responsividade a volume, indicando então a administração de alíquotas em torno de 500 ml de solução cristalóide, avaliando novamente o índice, vendo se ele tem indicação de mais volume ou não. Para o uso da ecografia, é necessário treinamento para aquisição de imagens adequadas que deem um índice correto. A avaliação da pressão de pulso ela já é mais fácil, porque o próprio monitor é capaz de calcular e dar o valor em percentual. Para a reposição volêmica, preferi sempre soluções balanceadas, Ringer lactato, por exemplo. Na impossibilidade, usar o soro fisiológico 0,9%. Evitar fazer ressuscitação volêmica inicial com coloide, que seria a solução de albumina. Adotar estratégia conservadora de volume sempre que possível.
A hipervolemia está associada a piores desfechos nos pacientes graves, principalmente se o balanço hídrico cumulativo for positivo. O vasopressor de escolha é a noradrenalina. Quando necessário uma droga adicional, usar a vasopressina ou adrenalina. Evitar uso de doses teto antes da associação de um segundo vasopressor, por aumentar os efeitos colaterais das drogas quando o uso próximo em doses máximas. Evitar a dopamina se a noradrenalina for possível, pelo risco de taquicardia e arritmias. Buscar o alvo de pressão arterial média em 60 e 65 mm de mercúrio, orientando a enfermagem a ajuste da vazão conforme a pressão arterial média desejada, em 60 a 65 mm de mercúrio. Sempre que um paciente estiver usando uma droga vasoativa, um acesso arterial tem que ser instalado para monitorização contínua da pressão arterial e coleta de gasometria arterial e lactato. Atentar para a possibilidade de dano miocárdico e potencial componente cardiogênico associado ao choque. Quando possível, a ecocardiografia beira-leito pode ser útil nessa suspeita. Não tendo essa tecnologia disponível, havendo suspeita clínica, o uso de catéter de artéria pulmonar pode ser uma alternativa para investigação diagnóstica de componente cardiogênico do choque. Todo paciente com choque necessita de um acesso central de pelo menos 2 vias, um duplo lumen, sendo uma das vias exclusiva para droga vasoativa e a outra para volumes e demais medicamentos. Isso evita que a administração de um medicamento em bolos empurre o vasopressor, faça um pico de pressão e modifique o controle da pressão arterial, bem como a interação medicamentosa entre as vias. Sempre usar a técnica guiada por ecografia a fim de reduzir o risco de eventos, exceto se não teve treinamento e não esteja habituado com essa técnica. Em profissionais treinados, até punção guiada evita a punção inadvertida da artéria e pneumotórax. O vaso de primeira escolha para o acesso duplo lumen para administração de droga vasoativa deve ser a veia jugular esquerda, preservando a veia jugular direita para a passagem do catéter de hemodiálise caso necessário. Devido à anatomia, o catéter de diálise à direita fica em posição mais reta e dá um fluxo melhor para a terapia renal substitutiva.